Vamos falar um pouco hoje sobre as vozes verbais. O que são vozes verbais? A voz verbal é aquela flexão que indica se o sujeito da oração pratica, se ele recebe ou se ele pratica e recebe a ação que o verbo está expressando. Então, em virtude disso, nós temos assim, três vozes verbais. Nós temos a voz ativa. E o que é a voz ativa? É quando o sujeito é o agente, isto é, o sujeito pratica a ação verbal. Veja o exemplo. O menino leu o livro. O que nós temos aqui? Nós temos o sujeito agente, nós temos um verbo de ação e nós temos um objeto direto completando este verbo de ação. Percebemos, então, que quem pratica a ação aqui é o menino, que é o sujeito, então, da oração. Portanto, nós temos a voz ativa. Temos também a voz passiva. A voz passiva, o sujeito é o paciente. O que é isso? Ele recebe a ação expressa pelo verbo. Ele não pratica a ação. Vamos ver. O livro foi lido pelo menino. Vocês perceberam aqui, pessoal, então, que o livro é o sujeito, mas não é ele que está praticando a ação. Ele recebeu a ação verbal, ele foi lido. E aqui na voz passiva, gente, interessante, aqui aparece um outro termo da oração que se chama agente da passiva. E qual é a função deste agente da passiva aqui, É de praticar a ação que está sendo dita, então, pelo verbo. Então, nós temos um sujeito paciente, aqui nós temos o verbo na voz passiva e nós temos o agente da passiva. Neste caso aqui, então, o que nós temos? A voz passiva. Gente, a voz passiva, ela ainda pode ser analítica ou sintética. Analítica é quando nós temos assim, uma locução verbal. Veja, o livro foi comprado pelo diretor. Aqui é a voz passiva analítica, onde que nós temos um verbo auxiliar, que no caso aqui é o verbo ser, e o verbo principal, então, que se apresenta no particípio. Já uma voz passiva sintética, olha só, a voz passiva sintética vai fazer uso da partícula C. Esta partícula C, neste caso aqui, então, se refere à voz passiva. Então, gente, olha só, comprou-se o livro. Em vez de nós dizermos o livro foi comprado pelo diretor, nós vamos dizer comprou-se o livro. Gente, virando esta oração aqui, começando pelo livro, olha como é que nós teríamos aqui, o livro foi comprado. Mas percebam outra coisa interessante aqui, que na voz sintética, na voz passiva sintética, não existe este termo aqui, o agente da passiva, que no caso, na voz analítica, nós temos, né? Nós temos assim, o livro foi comprado pelo diretor. Nós temos o agente da passiva. Na voz passiva sintética, não aparece, então, o agente da passiva, certo? Então, voz passiva, o sujeito sofre ação verbal. E é o que chamamos de sujeito paciente. E a voz passiva, então, ela pode ser analítica ou sintética. Sintética, usando, então, a partícula C. Nós temos, por último aqui, pessoal, a voz reflexiva. O que é isso, uma voz reflexiva? A voz reflexiva é onde o sujeito da oração, ele é agente e paciente da ação verbal. Então, ele, ao mesmo tempo que ele pratica, ele recebe ação verbal, por isso se diz que ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Veja, o marceneiro se feriu com a serra. Pessoal, o marceneiro é o sujeito. Então, ele feriu a quem? A ele mesmo, ele se feriu. Então, por isso, ele é um sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. Outra voz reflexiva, outro exemplo aqui,
Maria vestiu-se rapidamente. Então, o que a Maria fez? Ela vestiu a quem? A ela mesma. Então, ela praticou a ação e ela recebeu a ação verbal. Então, o sujeito aqui é agente e paciente. Então, nós temos a voz reflexiva. Pessoal, em um outro vídeo eu vou explicar a passagem da voz ativa para a voz passiva. É bem importante, tem todas as explicações, como que a gente deve proceder para passarmos, então, uma oração da voz ativa para a voz passiva. Pode conferir no canal, então.